Olá pessoal, sejam bem-vindos ao programa da TV Impacto. No nosso programa de hoje, nós vamos falar sobre um assunto muito importante no nosso dia a dia, no trabalho, com os amigos. O assunto de hoje será educação emocional. Saber sobre nossas emoções, nosso cérebro. E para trazer mais informações sobre esse assunto, nós convidamos o professor Laudenor Alvarado, ele que também é palestrante sobre esse tema. Professor, seja bem-vindo ao programa da TV Impacto. Muito bom dia, muito obrigado a vocês aqui que estão fazendo esse interrogatório, essa entrevista, e a todos aqueles que estão nos assistindo aí na TV Impacto, e aqueles que vão compartilhar conosco para que a sociedade possa viver com mais equilíbrio e lucidez. Para iniciar a nossa conversa, explique para o nosso internauta qual a importância da educação emocional na nossa vida. A educação emocional, ela é uma ciência que há muitos anos vem avançando, um pouco lento, mas com eficácia, para que a gente possa educar a população a fim de que ela possa ter menos conflitos, menos atritos, menos depressão, menos ansiedade, menos fobias, menos complexos, menos preconceitos. E não vai longe, você está vendo o que está acontecendo no Congresso Nacional, com pessoas letradas, com pessoas instruídas, com pastores, com padres, com senadores, com deputados. Ali você percebe exatamente como não existe, eles não conhecem absolutamente nada de educação emocional. É um grupo de pessoas que não tem instrução para conviver, para interagir, para entender que cada um é diferente e para aceitar o outro como ele é. Professor, como é que os adultos eles podem identificar e aprender a lidar com essas emoções, como por exemplo a raiva, a angústia? Veja bem, nós nascemos, crescemos, reproduzimos, vivemos e fenecemos, para não dizer morrer. E durante esse percurso é necessário, como todos os animais da natureza, precisa viver. E para que eu possa viver e sobreviver, eu tenho que aprender a lidar com as coisas da natureza e com os sentimentos. Então eu tenho que entender por que eu tenho ciúme, por exemplo. Por que eu tenho raiva de uma coisa tão pequena, tão simples? Por que eu ajo trepidamente, rapidamente, por impulso, né, por compulsão, sem refletir se eu devo fazer ou se eu não devo fazer? Ou seja, não existe um treinamento. E desde que instalaram na figura da sociedade, né, a figura do demônio, do medo, do Satanás, dessas coisas que atemoriza, que destrói a mente, né, as pessoas têm dificuldade de aceitar. O que a sociedade fez? Ou tu és do mal, ou tu és do bem. Ou tu és de esquerda, ou tu és de direita. Ou tu és cristão, ou tu és pagão. Quer dizer, tudo isso que o homem criou começa a gerar conflito na mente das pessoas. Quando, na verdade, nós deveríamos ser criados e educados emocionalmente para entender e saber conviver, e saber aceitar, e saber interagir com as pessoas sem agredir, porque a agressão é um sentimento retido de alguém que não aprendeu a lidar com as coisas, com as pessoas da vida. Muito bom. E com relação, o senhor deu o exemplo lá das pessoas que estão no alto escalão e não sabem lidar com as emoções, de que maneira essa falta de educação emocional também está relacionada ao aumento de ansiedade e estresse na nossa sociedade atual? A primeira atitude de quem não compreende suas emoções, a razão de elas existirem, é a agressão. A segunda, que pode ser, não vou colocar por ordem, né, cronológica, mas pode ser a depressão, pode ser a ansiedade, pode ser as fobias, pode ser o pânico. Tem tantas doenças, neuroses, o complexo de superioridade, porque eu sou melhor, porque eu tenho uma roupa melhor, porque eu sou mais rico, não sei o quê, porque eu sou senador, porque eu sou... Essas bobagens emocionais, né?
o complexo de inferioridade, porque eu quero ser igual ao fulano, eu começo a fazer comparação por analogia, e eu quero ser igual a Shakira, quero ser igual ao fulano, a Beltrano, Cicrano, e não pode. Você é único. Você tem que se aceitar, se compreender, ter autoestima segundo você é. Foi Deus que lhe colocou no mundo, a natureza. Mas isso tudo, no Brasil, com o mundo, são raríssimos os países que implantaram um sistema de educação emocional das escolas, para as crianças, para os jovens, para os adultos. Só para concluir, se houvesse uma cadeira, uma disciplina de educação emocional ministrada por quem sabe, por quem tem experiência, haveria 90% menos feminicídio, haveria 90% menos ciúme, haveria 80% a 90% menos agressão, haveria 80% a 90% menos ansiedade, menos pânico, menos fobias, menos complexos, menos divisão social, menos competição. E o mercado que quer vender através da tela, da televisão, do celular, ele maquia os homens, maquia as mulheres, ele traz um look diferente, com brinco, com tatuagem, com tudo aquilo que ele quer vender para que você possa comprar. E quem não tiver adequado com aquilo sofre, chega a ter depressão, se sente inferior, que acha que o outro é mais bonito e ela é menos bonita, sabe? Eu tenho problema, por exemplo, de locomoção, mas eu não vejo que isso interfere na minha conduta de vida, na minha autoestima. Eu me sinto muito bem como eu sou, com as dificuldades que eu tenho para viver e para conviver. Mas elas não me tornam uma pessoa mais ou menos agressiva, já que eu tenho um pouco de entendimento que nós precisamos conviver com as diferenças. Muito bom. O senhor estava falando sobre essa ausência e quais são os principais desafios para um adulto quando ele quer desenvolver essa educação emocional? O principal desafio é começar na infância. É começar educando os pais para saberem não reprimir em excesso os filhos. Eu vou usar um termo popular, e não paparicar em excesso, não acariciar, não proteger, não superproteger em excesso, porque ele vai gerar um adulto de 60 ou 50 anos com a criança dentro dele. Ele não vai ter tempo de tirar a criança de dentro dele, vai agir como criança, vai ter raiva, vai ter ódio, vai ter problema de saúde, vai ter tudo. Por quê? Os pais plantaram nele o convívio eterno de uma criança, por excesso de superestimação, né? Por excesso de superproteção. E aí começam os problemas. Então, se nós prepararmos a criança e os pais a partir de agora, e também começar por cima, naqueles que são os líderes religiosos, naqueles que são líderes políticos, naqueles que são líderes de entidades associativas, a gente começa a mudar a história. Porque ninguém é mais agressivo no Brasil do que o Congresso brasileiro. Ninguém é mais agressivo no Brasil do que os políticos brasileiros. E aí o que acontece? Nós estamos produzindo cada vez mais criminosos, nós estamos produzindo cada vez mais pessoas drogadas, porque a droga vem resultar em razão de problemas emocionais que eu adquiri na infância, no decurso da vida. Aí vem os cartéis de drogas, aí vem os que traficam drogas. Talvez não houvesse necessidade se nós tivéssemos um país que educasse melhor, que tivesse sensibilidade para entender o que é uma educação emocional. E outra coisa, o dinheiro hoje, a moeda hoje se tornou uma doença tão grave emocionalmente que você não consegue mais encontrar. É muito raro você encontrar um verdadeiro líder honesto, tanto espiritual como um líder político. É muito difícil. E a agressão está nessa disputa de poder, porque resolveram comprar as pessoas, comprar os votos, e eles dominam tudo e vivem se agredindo em razão das coisas que eles fazem por falta de educação emocional, por falta de uma educação de moral e cívica e cidadania que tinha nas escolas antigamente, que baniram essas cadeiras, essas disciplinas. Não sei se estou lhe respondendo corretamente, mas a gente está tentando, nesse curto espaço de tempo, pegar aí uma variedade de problemas, de sintomas que a gente está vendo que a sociedade está sofrendo hoje. E um exemplo maior, senhor Trump, senhores políticos, senhores congressistas, senhores líderes religiosos, procurem refletir,
Procurem pensar. Nada é mais importante nesse mundo do que a vida, do que a sobrevivência. Cada país, cada pessoa tem sua característica de educação de vida. Eu não posso tirar dela aquilo que é dela, que ela aprendeu culturalmente. O senhor estava falando sobre essa educação nas crianças. Como é que os pais ou responsáveis, eles podem ensinar nos dias de hoje, tendo em vista as tecnologias, o celular, as telas, como é que eles podem lidar com isso e ensinar essa educação emocional? Muito bem. O celular, a televisão, surgiram para alguém dominar, para alguém divulgar aquilo que eles querem. E não é por pouco que está havendo uma briga muito grande por causa do petróleo, não é só o petróleo. É por causa dos chips, microchips, né? Para eu saber o que tu está fazendo contra o meu país, essa coisa, para eu vender, essa coisa toda, né? Isso tem embaralhado muito a cabeça das pessoas, porque quem fabricou, quem produz o conhecimento, quem produz o Kawaii, o TikTok, o Instagram, essas coisas todas que tem aí, né? Eles produzem para vender, né? Eles não querem saber se o conhecimento, se a frase, se o que acontece lá é para o bem ou é para o mal. Então é muito difícil hoje você ter um país ou uma família que se prepara para poder instalar um programa de celular no seu celular para a família. Por quê? Ninguém deu importância para o mal, para o reflexo do mal que isso causa nas pessoas. As pessoas ficam irritadas, porque elas ficam todo o tempo com o celular. Até falei de um filho meu que, pega esse negócio aqui, menino, ele vai pegar, mas só pode pegar com uma mão que a outra está atracada no celular. Então, quando você tira uma criança dessa hoje, habituada, disciplinada já no celular, e olha só a técnica deles para convencer. Cada item, cada vídeo é rapidinho, que é para tirar o foco daqui para ir para outras coisas, que ele deixa a criança, ele começa a plantar ali a ansiedade. Ele começa a plantar ali a doença do pânico, de querer correr, eu quero ver tudo, eu quero comprar tudo, eu quero ser igual a Shakira, eu quero ser igual a não sei quem, entendeu? Então tudo aquilo se reflete nas doenças da sociedade. E as doenças causadas pelo celular, pela televisão hoje chama-se, olha só, divórcio. Mulher não dá mais atenção para marido. Marido não tem mais como dar atenção para mulher. Vice-versa, né? A recíproca é verdadeira. Casal, de namorado. Trabalho, eu estou trabalhando, mas eu estou aqui com a mão na bomba do posto, abastecendo o carro, e a outra eu estou aqui no celular. Quer dizer, nós não nos preparamos para enfrentar esse novo desafio dessa nova geração no convívio com essa nova tecnologia, que pode ser para o bem e pode ser para o mal. Então é preciso que a gente, dos pais, é preciso que a gente reeduque os pais. As igrejas, tá, precisam compreender que o dinheiro não é o mais importante para elas. Elas querem arrecadar e ficam atemorizando as pessoas com demônio, com Satanás, com Beelzebub, com Cafute, com um monte de coisa que não é assim, né? Então, ensina a criança, tá, a preservar os sentimentos de compaixão que hoje está sumindo. O celular, a televisão, quem está nos assistindo, não deixa tempo, não dá tempo de você sentir o outro fisicamente, não dá tempo de você fazer uma caridade, não dá tempo de você adquirir o sentimento de carinho, de compaixão, de cuidado, de amor, não dá. O amor hoje, tecnológico, é diferente. Usou, pegou, jogou fora. Vou repetir. Usou, pegou, jogou fora, tanto para a mulher, quanto para o homem, quanto para as crianças, quanto para os idosos. E o que está acontecendo? Está havendo um desprezo muito grande, uma falta de educação muito grande para com os idosos. Eu sou da geração que vinha no ônibus sentado, se aparecesse uma senhora, um senhor idoso, uma senhora grávida, eu levantava e dava para eles. Hoje eles te chutam lá, chutam o rapaz que mora na rua, que é drogado. Por quê? Perdeu-se o sentimento de compaixão, porque nenhuma igreja, nenhuma das que eu conheço hoje, nenhuma liderança educa para que a gente deixe de arrecadar
educa para que a gente passe a plantar os sentimentos de carinho, de cuidado, de compaixão, de paciência, que é a rainha das virtudes, né? De compreender e ajudar a sobreviver conjuntamente. Hoje eu sou mais idoso, mas amanhã pode ser você. Amanhã pode ser vocês que possam ter um problema de coração, de perna, de acidente. E outra coisa, o grande número de acidentes que têm ocorrido, não só por causa de celular, de cooptação de crianças, de estupro, dessa coisa toda. Se você for analisar só em Santarém, a quantidade de veículos de consumo que tem, quantos milhares de motos existem, quantos milhares de carros existem, eu acho que está chegando a quase 200 mil entre bicicletas, motos e carros dentro de Santarém. Você também não tem um governo, não estou me referindo apenas ao de Santarém, um governo, um prefeito, uma liderança que planeje uma cidade, que organize uma cidade. Ao invés de plantar, eles estão arrancando com tratores as árvores, né? Você vê, sem crítica às pessoas, você vê não só aqui em Santarém, estão plantando concreto, isso angustia, isso irrita, isso deixa a pessoa estressadíssima, porque você não tem tempo nem para olhar, vem carro daqui não, você fica todo, não sabe se a moto vem de cima, se vem de baixo, se vem do lado, você não consegue mais sobreviver por conta de tudo que se divulga no celular para se adquirir, para se comprar, para se conviver. Não há não educação das instituições religiosas que leve ao convívio e à aprendizagem emocional para que nós tenhamos os pais com equilíbrios, porque aprenderam, se não aprender não vai saber, né? Para que nós tenhamos mais educação, para que nós tenhamos mais prestatividade das crianças, dos jovens para com os adultos e vice-versa, dos adultos para com os jovens, dos idosos para com os jovens e assim por diante. Viver numa sociedade em que, por exemplo, Noruega não tem acidente de trânsito, Noruega é mais bicicleta, Noruega é arborizada, Noruega quase todo mundo ganha o mesmo valor salarial, não importa se é limpador de rua ou se é médico. Então veja, os males que nós estamos sofrendo aqui, em razão dessa pergunta que você fez, por falta de educação aos nossos pais, para se educarem e nos educarem emocionalmente melhor. Professor, para a gente encaminhar para o final, tem alguma dica para o nosso internauta para ele desenvolver essas competências emocionais? Olha, eu não gostaria de fazer uma propaganda aqui, mas nós estamos criando um centro chamado IBEU, Instituto Brasileiro de Educação e Organização, que é para tudo, é para músicas, é para idiomas, e estamos criando um grupo de educação emocional. Esse grupo nós começamos em família, eu, a minha esposa, meus filhos, o sogro, a sogra, nós o fazemos toda quinta-feira, esse estudo. Toda quinta-feira nós estamos nos estudando, estamos debatendo. E nós vamos ter uma sala ali na Sérgio Reim, perto da prefeitura, para que todas as pessoas que tenham um problema de pânico, depressão, ansiedade, superestimação e etc. tal, possam participar conosco, quem quiser participar, tá? Fica lá na Sérgio Reim, número 1060, ainda não está pronto, mas nós estamos criando um grupo, né, de educação coletiva, não é terapia coletiva, educação coletiva para preparar as pessoas para viverem e conviverem melhor, para terem muito mais saúde. Porque, para concluir sua pergunta, se eu não tiver isso aqui bem equilibrado para compreender, para ter empatia, para ter reciprocidade, para ajudar, para contribuir, para saber amar sem possuir. Feminicídio, que é, só para terminar agora, feminicídio é uma apropriação do corpo, esse corpo é meu, ou do homem, ou da mulher, eu mato, se não for meu. Não, se não for teu, ao mundo pertence, a Deus pertence, a pessoa que é dona do corpo, Deus pertence. Isso é uma falta de educação emocional. Quando você surge com um presidente ou um político que prega o ódio, prega a violência, como está acontecendo no Brasil, ele criou um problema para as famílias, porque um quer matar o outro, um discorda do outro, uma igreja é melhor do que a outra, uma igreja não presta, a outra presta. Quer dizer, isso não existe no mundo civilizado. Nós estamos vivendo um mundo selvagem no que tange à educação emocional. Vou repetir, no Brasil, nós estamos vivendo um mundo selvagem, hiperselvagem,
no que se refere à educação emocional, 0, 0, 0, menos 0. Professor, muito obrigada pelas suas colocações importantíssimas. A educação emocional, ela está envolvida com várias vertentes e o senhor conseguiu trazer um pouquinho aqui para o nosso internauta. Muito obrigada pela sua participação. Fique à vontade para se despedir. Eu gostaria de primeiro agradecer a Deus, a vocês, a família que está aqui presente, né? E dizer que, gente, vamos acordar. Não é Acorda Brasil, como falaram, não, vamos acordar. Porque o Acorda Brasil está matando o Brasil. Quando eu escrevo Acorda Brasil, quero tirar o Brasil do sossego, quero tirar o Brasil da paz, quero tirar o Brasil da tranquilidade, quero trazer o Brasil da violência, da opressão, né? O Brasil do ódio, não. Acorda Brasil para a educação emocional. Nós precisamos educar primeiro esses que estão cometendo crime. Até tapa eles estão dando em mulher no Congresso. É um negócio impressionante, né? Quando deveriam dar o verdadeiro exemplo. Os religiosos estuprando, os religiosos roubando, os políticos roubando. Isso aqui não é uma crítica. Isso é um fato que nós estamos vivendo. As guerras matando. E nós precisamos dizer, vamos acordar para pelo menos nos preparar, para nos educar, para podermos viver melhor na integralidade da nossa sociedade, no convívio, esposo, esposa, pais, filhos, namorado, namorada, patrão, empregado e assim por diante, empresários, para a gente poder ter uma vida mais saudável, de mais qualidade e mais longa para quem tem vontade. Muito obrigada, professor. Obrigada a você pela sua atenção. Se você gostou do nosso conteúdo, curta, comente, compartilhe e eu te vejo na próxima.